Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. A graça e a paz, queridos, Shalom. Eu sou o pastor João Batista da Silva, um prazer compartilhar com você nesta oportunidade mais um estudo da palavra do Senhor, mais um estudo do livro do Apocalipse. Nós já estudamos o capítulo 1, fizemos uma pausa para trazer uma mensagem com o tema Promessa aos Vencedores, as promessas de Deus aos vencedores no livro do Apocalipse. Então não deixe de ouvir, não deixe de assistir a primeira, a segunda mensagem do livro do Apocalipse. E agora nós estaremos trazendo a terceira mensagem do livro do Apocalipse. Como falei com você, são mensagens introdutórias. Particularmente a mim mesmo, eu determinei que eu vou dedicar o resto dos meus dias na terra estudando este livro. Não somente ele, mas estaremos passando de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, 4, 5 em 5 anos, fazendo estaremos fazendo uma atualização, ou estudando, ou reestudando este livro do Apocalipse. Então você que nos acompanhar, você estará recebendo de período em período uma atualização deste livro, do estudo deste livro. Então, nessa série de estudos, nós estaremos estudando do capítulo 1 ao capítulo 22 do livro do Apocalipse, que é a vitória do Cordeiro. Este é o título da primeira mensagem. A segunda mensagem é promessas ao vencedor, ou promessas aos vencedores. São temas tirados deste livro para que você entenda esta revelação do livro do Apocalipse. Eu gostaria de compartilhar hoje os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. E os capítulos 2 e 3, eles falam de um período chamado o período da graça. Se há o período da graça, é porque há outros períodos na Bíblia. E eu irei passar para você isto daqui a pouquinho, fique ligado, esteja atento. Esta mensagem, você deve assisti-la atentamente e com papel e caneta, porque eu tenho certeza que essas mensagens irão te edificar grandemente e você, estudando-as, você pode passar para a igreja, para as suas reuniões de líderes, de lideranças, reuniões de discipulados, e você vai ser grandemente edificado, ok? O capítulo 1 fala do autor do livro, Jesus Cristo na sua glória. O capítulo 2 e o 3, ele cobre um período que já vivemos 2000 anos, que é o chamado período da graça. Esse chamado período da graça nós iremos mostrar daqui a pouquinho, que é o período em que o Evangelho, que é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, tem sido pregado desde a igreja primitiva, de Atos 2, e vai encerrar com o último que fizeram a pregação e o apelo, e com a última pessoa a levantar as mãos ou fazer a confissão diante do Senhor Jesus Cristo, fazendo aliança com Jesus, tendo seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, porque quando isso acontecer, quando este último terminar, a igreja será arrebatada. Estaremos estudando o arrebatamento da igreja no capítulo 4, e nós iremos passar para você cerca de 40 razões por que o arrebatamento. Então, esse capítulo é muito rico, especial. Estaremos estudando com você
porque no capítulo 4 a igreja é arrebatada e ela é contemplada na glória, e o capítulo 5 mostra o quartel-general de Deus, a cabeça pensante de todo o universo, o céu, a terra, de tudo que existe, o trono de Deus. É o capítulo 5. E depois nós iremos ver o capítulo 6 ao capítulo 19, a parte A, é o período chamado período da grande tribulação. Então, estaremos mostrando aqui que neste período da grande tribulação não tem nada a ver com a igreja. Porque a expressão igreja, que aparece várias vezes nos capítulos 2 e 3, que é exatamente o período da graça, esta palavra igreja, ela não aparece do capítulo 6 ao capítulo 19. Porque no capítulo 19, Deus estará tratando, nos capítulos de 6 a 19, o Senhor estará tratando com a humanidade e com a nação de Israel. Então, os termos que estão ali do capítulo 6 até o capítulo 19a são termos usados em relação, tanto à imagem, os termos usados ali, os tipos, tá, que são usados ali, são usados em relação, tudo terminologias usadas em relação ao povo de Israel. Então, este é um período da grande tribulação. Depois do período da graça, a igreja é arrebatada no capítulo 4, e depois do capítulo 4, para-se um pouco para ver a igreja glorificada nos céus, ainda no capítulo 4, e o trono de Deus nos céus, no capítulo 5. Aí, Deus, ele volta a mostrar o foco divino na terra, mostrando o que acontecerá com a terra, com aqueles que rejeitaram a Jesus Cristo e com aqueles que se afastaram de Deus, saíram dos caminhos do Senhor e preferiram ser derrotados, como falamos na mensagem próxima passada, foram vencidos e derrotados por Satanás, pela carne e pelo mundo. Então esses se desviaram do evangelho, preferiram virar as costas para Deus, e esses vão ficar, infelizmente, iremos mostrar que pagarão um preço muito alto. Pastor, esses homens, essas mulheres irão se salvar? Salvar-se-ão sim, mas irão pagar com a própria vida, porque haverá uma grande perseguição, e nós iremos mostrar para você este período do capítulo 6 ao capítulo 19, parte A, para que você entenda que esse é o chamado o período da grande tribulação, com exceção dos capítulos que nós falamos, do 4, que é o capítulo do arrebatamento, o 5, que mostra o trono de Deus, e depois é feita uma pausa no capítulo 10, e no capítulo 11, e no capítulo 12, e aí começa o 14, 15, 16, e 17, 18 e 19, com a derrota da mãe de todas as abominações da terra, a grande Babilônia, que é esse chamado o sistema religioso que tira o foco de Jesus para apresentar liturgias frias, mortas e vazias. Então nós vamos mostrar sobre isso para você. Isso é muito sério. Então você que está você que está me assistindo agora, prepare-se, abre seu coração para Deus, abra seu coração para Jesus, reate sua aliança com Deus, porque o tempo está próximo. A vinda do Senhor se aproxima, ou num termo mais concreto diz, Jesus está às portas. Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24, 42, portanto vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês, ou ele poderia voltar na próxima semana, ou ele poderia até mesmo voltar
Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado? Então, por que no capítulo 2 e 3 se refere para a igreja? Também o capítulo 1. Porque no capítulo 1, a Bíblia fala, a palavra igreja aparece. E no capítulo 2 e 3, nós vamos ver as 7 igrejas. É um resumo da história da igreja, ou o período da igreja na face da terra. Que aqui para nós, não sabemos quanto tempo iremos ficar na terra, até que aconteça o arrebatamento, até que o capítulo 4 aconteça, mas o que nós podemos entender é que o capítulo 1, o capítulo 2 e 3 fala da igreja. E nós mostramos que no capítulo 1 a palavra igreja aparece também, especialmente no versículo 20, ok? Nos capítulos 2 e 3, nós falamos que é o tempo da igreja na face da terra. Você sabe que a igreja é dividida daqueles que militam na face da terra e da igreja que já descansa no Senhor, que já descansa de suas obras aqui na terra, como diz o Apocalipse 14. Então, nós que estamos aqui na terra, nós somos a chamada igreja militante. Outras gerações da igreja, daqueles que passaram pela terra e fizeram uma aliança com Jesus, já cumpriram o seu propósito, já fizeram a sua parte na sua geração. Agora, eu e você somos responsáveis por esta geração. Essa geração, ela é muito importante, porque é a geração final. Eles acreditam, homens e mulheres que estudam a Bíblia de dia e de noite, que estão ligados com o Espírito Santo, que têm comunhão com o Espírito Santo, que estão cheios do azeite e do fogo do Espírito Santo, entendem que possivelmente esta seja a última geração. Isto é, que esta seja o período, ou este seja o período da última igreja na face da terra, que nós iremos ver, que é a chamada igreja de Laodiceia. Que a expressão, o nome Laodiceias, eu ouvi um professor de grego dizer que Laodiceias quer dizer parecer do povo, ou governo do povo. Exatamente, Jesus, ele quer falar com a igreja, quer mostrar o seu plano, o seu propósito para a igreja, mas a igreja está um pouco fora de foco. Isto é, e na igreja de Laodiceia, por incrível que pareça, nós iremos ver isto, o dono da festa, o dono da igreja, no capítulo 2, verso 20, ele está do lado de fora, batendo na porta, dizendo assim: gente, eu sou o cabeça, eu sou o dono da igreja, eu dei o meu sangue, comprei vocês, me escutem. E Jesus está do lado de fora, ele está querendo entrar e dizendo assim: olha a igreja de Laodiceia, se você abrir a porta, ou quem ouvir e abrir a porta, eu entrarei, terei comunhão com ele, isso é, comunhão com a igreja, e ele terá comunhão comigo. Essa é a última igreja. E como nós falamos, do capítulo 6 até o 19, o termo igreja não aparece mais, porque Jesus, o Senhor, estará tratando duramente com a humanidade. Então a humanidade pagará pelos seus pecados, especialmente pelo sangue derramado da igreja, do corpo de Cristo, homens e mulheres, missionários, pregadores, pessoas que saíram para proclamar o evangelho, como diz na parábola do rei, que chamou os seus fiéis para as bodas do seu filho. Então a parábola das bodas, quando o rei, ele convida os seus súditos para as bodas do seu filho. E a Bíblia diz que uns deram desculpa, outros insultaram os servos e outros até pegaram e mataram os servos do rei. Então nós estamos vivendo este período, que é o chamado período das 10 virgens, o período da igreja, o período em que a igreja, o período em que
o evangelho está sendo pregado e aqueles que aceitam o evangelho, eles passam a fazer parte do corpo de Cristo na face da terra. A igreja é da palavra eclesias, quer dizer, chamados para fora. E tem a conotação de chamados para dentro também, que quer dizer, chamados para fora do mundo, para dentro do reino do Senhor. Então, se você fez aliança com Jesus, se você confessou a Jesus Cristo, certamente você faz parte da igreja, do corpo de Cristo, e você está em aliança com Deus. E é no corpo de Cristo que o Senhor dá a vida. A Bíblia expressa claramente que uma pessoa que está fora do corpo, ela é como um membro que está desconectado do corpo, e certamente o membro fora do corpo, ele vai morrer e ele vai apodrecer. Deixe passar para você algo aqui interessante que você deveria saber. Isso aqui vai te ajudar a entender o livro do Apocalipse, que quer dizer a revelação, isto é, o livro do Apocalipse, que quer dizer a vitória do Cordeiro. E Apocalipse quer dizer revelação, quer dizer afastar o véu, quer dizer descortinar. A primeira coisa, nós temos que ver que o Senhor deu para o apóstolo João, ele deu um esboço. E esse esboço, ele foi dado no capítulo 1, versículo 19. Ele diz aqui assim, você, João, deve escrever as coisas que tens visto, Apocalipse 1, 19, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Então eu tenho aqui uma nota à parte, ok? Ele diz aqui, escreve as coisas que tens visto, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. As coisas que tens visto é o que o João viu, estava vendo no capítulo 1. As coisas que são, refere-se aos capítulos 1 e 2, refere-se às igrejas, a mensagem que o Senhor envia para as igrejas. Uma mensagem específica para cada igreja. E as coisas que hão de acontecer se referem do capítulo 4 ao capítulo 22. Então aí está um capítulo muito especial, aí está uma divisão especial que o próprio Senhor deu para o apóstolo João, ali na ilha de Patmos, para que ele registrasse e nos passasse esta palavra muito importante sobre a revelação de Jesus Cristo, ok? Então nós temos aí capítulo 1, versículo 19. As coisas que tens visto, as coisas que são e as coisas que depois destas hão de acontecer. Nós falamos para você sobre a divisão do Apocalipse, e isso aí você já sabe, ok? Que o Apocalipse ele está dividido aqui no capítulo 1, Jesus Cristo, o autor do livro, capítulo 2 e 3, o período da graça, ou o período da igreja na face da terra, o período em que o evangelho está sendo pregado, a salvação é de graça, e todos aqueles que fizerem aliança com Jesus Cristo, não importa o que foi, como foi a sua vida, o que você deve para o homem, você vai pagar. Mas Jesus é capaz de lavar você com o sangue dele, o mais vil pecador, qualquer que seja, o homem mais pecador da face da terra, o pior de todos os pecadores na face da terra. O sangue de Jesus é capaz de lavá-lo e deixar as suas vestes mais alvas do que a neve. O sangue de Jesus faz isso. E essa pessoa passa a fazer parte do corpo de Cristo. Ela faz, em primeiro lugar, parte do corpo de Cristo aqui na face da terra, mediante o batismo, e ela faz parte da família de Deus na face da terra, que é a igreja, e ela também é batizada no corpo de Cristo. E isso acontece no mundo espiritual. Por isso, meu irmão, é importante que você faça parte do corpo de Cristo, porque nós somos batizados no corpo de Cristo.
Há vários batismos na Bíblia, e esse é um dos batismos da Bíblia, o batismo no corpo de Cristo. Isso é muito importante. Então nós vemos que o capítulo 6 ao 19 é o período da grande tribulação, do 19 ao capítulo, a partir do 19, ou no final do 19, isto é, no capítulo 19, a parte B é a segunda vinda de Jesus, para estabelecer o seu reino na face da terra. Ali, Jesus amarra Satanás no capítulo 20, ele é amarrado com correntes e ele é colocado na cadeia por 1000 anos. Depois ele é solto, vai enganar as nações e a Bíblia diz que ele é lançado para sempre no lago ele é lançado para sempre no lago de fogo e enxofre, aonde já encontram-se a besta e o falso profeta, ok? Então nós vemos agora o capítulo 21 e o 22, que é o reino de Deus estabelecido, o reino eterno de Deus eu diria aqui, que os capítulos 21 e 22 mostram o reino de Deus estabelecido aqui na terra e o futuro, o reino de Deus eterno, o reino do Messias, o reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Então você tem aí uma ideia muito clara. No futuro eu irei passar para você detalhadamente duas coisas. Uma eu vou pegar para você no capítulo 1 e colocar todo o texto em grego, vou colocar português e grego, e vou analisar cerca de 20 palavras, 10 a 30 palavras, para que você entenda as palavras-chave do capítulo 1 do livro do Apocalipse. Eu não vou fazer isso com o capítulo todo, mas eu vou passar para você ter a ideia, para que você tenha ideia dos termos, das palavras que o Senhor usa no livro do Apocalipse. É algo muito especial, é algo muito lindo. A palavra de hoje, que eu estarei compartilhando com você, ela está no capítulo 1 do livro do Apocalipse e o versículo 3, que diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, isso é, o livro do Apocalipse, e os que ouvem as palavras desta profecia do livro do Apocalipse, isso é, do livro do Apocalipse, e guardam as coisas que nela estão escritas. Isto é, guardam as coisas que estão aqui no livro desta profecia, ou no livro do Apocalipse. Ele está falando, bem-aventurado o que lê, eu sou bem-aventurado porque estou lendo para você. Bem-aventurado os que ouvem. Você que está ouvindo aí, você é bem-aventurado, porque o Senhor está abençoando você, porque é uma promessa para quem ouve este livro. E há uma outra promessa para quem lê e para quem ouve. Há uma segunda promessa, para o que lê e para o que ouve. Isto é, se eu leio e obedeço, eu serei abençoado mais ainda. E se você ouve e obedece, você será abençoado mais ainda. E o tema que eu irei pegar aqui é o Apocalipse capítulo 1, verso 3, que diz assim: porque o tempo está próximo. Essa palavra tempo aí, a palavra tempo na Bíblia, no grego, deixa eu pegar um pouco do grego aqui, a palavra cronos, que é tempo, e a palavra kairos, que é tempo. Alguns dizem assim, kairos é tempo de Deus. Não, kairos é tempo. Tem o cronos de Deus e tem o kairos de Deus. A palavra cronos e kairos quer dizer que tempo. Qualquer uma delas quer dizer tempo. Mas só que kairos quer dizer um tempo específico. E aqui está dizendo a palavra, o tempo está próximo, a palavra grega aqui para tempo é a palavra kairos. Isto é, o tempo específico de Deus está próximo. E agora que eu vou mostrar para você o segredo deste tempo de Deus aqui. Deixa eu te mostrar uma coisa. Certamente você vai ver imagens que estaremos passando aí. Se você está apenas me ouvindo, você não terá o privilégio de ver as imagens que estaremos mostrando. Mas uma coisa que você deve entender, e ela é muito especial.
quando falamos do tempo da graça, é porque há outros tempos da Bíblia. Quem estuda a Bíblia entende que a Bíblia ela está dividida por períodos. Então, por exemplo, existe o período da inocência, ou a dispensação da inocência, é o tempo de Adão. Depois vem o outro período, que é o período da consciência. É o período que, depois que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, houve consciência do pecado. O homem sabe o bem e o mal, só que não tem a capacidade de equilibrar entre o bem e o mal e escolher o bem. Depois da inocência e consciência, vem o período ou a chamada dispensação, inocência, consciência do governo humano. No final de cada dispensação, há infelizmente uma grande tragédia. Inocência, consciência, governo humano, e agora vem o outro chamado que é o período patriarcal, ou chamado período da promessa, o tempo de Abraão. Depois do tempo de Abraão, Abraão viveu muito. Ali veio o período da lei, ou a dispensação da lei, que vai de Abraão, dos patriarcas, até o Monte Sinai, quando começa o período da lei. Então, inocência, consciência, governo humano, promessa ou patriarcal. Agora vem o período da lei, e a lei ela dura até o período de João Batista. João Batista, que batizou Jesus, ele foi o último profeta da lei. Então a Bíblia diz assim: desde João Batista até agora vos é anunciado o Evangelho da Graça. Isso é, João Batista, ele foi o último profeta da lei. E de João Batista, especialmente no capítulo 2 do livro dos Atos dos Apóstolos, começa ali o período da graça. Então, há períodos, há dispensações que começam. Então, esse período da graça, que começou em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, esse período, ele está terminando. Esse período, ele está terminando. Mas por que você diz? Porque a Bíblia diz aqui, porque o tempo está próximo. O tempo, o Kairos de Deus, está dizendo assim, olha, no relógio de Deus, nós estamos vivendo não somente as últimas horas, não somente os últimos minutos, mas nós estamos vivendo os últimos segundos. Isto é, a vinda do Senhor Jesus Cristo se aproxima. Jesus está às portas e você deve se preparar. Se você não conhece a Bíblia, meu irmão, você está aí descuidado. Você não tem azeite na sua lamparina. Mas se você conhece a palavra de Deus, está estudando a palavra de Deus com zelo e com muita dedicação, saiba de uma coisa, você sabe que Jesus está às portas. E que você deve, como Mateus capítulo 25, ter azeite não somente na sua lamparina, mas você deve ter azeite de reservas, porque nós estamos vivendo num período de trevas, num período de grande escuridão. Eu não quero me deter aqui, porque eu tenho muita coisa para passar para você, e essas coisas eu quero passar no capítulo 4 do livro do Apocalipse. Mas deixe-me fazer um resumo para você do período da graça e como este período se divide. A Bíblia fala aqui que o Senhor enviou a sua palavra para 7 igrejas. Esta primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, a igreja de Éfeso representa a igreja apostólica, a igreja dos apóstolos. Eu vou mostrar para você algumas datas, mas primeiro eu gostaria que você observasse, contemplasse estas imagens que eu estarei passando, que nós estivemos fazendo um tour neste período aí, nesta área aí, na Turquia, aonde estão as chamadas
igrejas do Apocalipse. Isto é, o João ele estava na Grécia, mas a mensagem para as 7 igrejas foram enviadas a estas igrejas que estavam na Turquia, porque não existe mais, essas igrejas não existem mais. Existem remanescentes das civilizações, isso é, remanescente das cidades, como você está vendo aí, nessas imagens destas 7 igrejas, que você pode ver aí Éfeso, aí você vai ver depois a Esmirna, você vai ver Pérgamo, a Tiatira, Sardes, você vai ver Filadélfia e você vai ver Laodiceia. Então aí, continue vendo estas imagens, porque você vai ver, nós estivemos neste lugar, nós conhecemos estes lugares, passeamos, participamos de ceia, não estava com a minha caravana, mas estávamos com a caravana de um outro apóstolo, de um apóstolo, e estávamos fazendo parte desta caravana, e ali fizemos orações, participamos de ceia nesses lugares específicos, e conhecemos tudo ali, aonde estão essas chamadas, ou aonde existiam essas 7 igrejas do Apocalipse. Então você já entende esse período que nós estamos mostrando. Deixa eu mostrar para você. A primeira igreja, que é a chamada Igreja de Éfeso, cada uma delas recebe um elogio e uma advertência. Se você é pastor, se você prega, se você é irmão em Cristo, se você é lavado, remido com o sangue do Cordeiro, meu irmão, leia, devore os capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. Você vai receber tanta revelação de Deus, você vai receber tanta palavra divina, porque esse texto aí, essas 7 igrejas, é o Espírito de Deus falando para nós. Todos aqueles que foram lavados, remidos no sangue do Cordeiro, vão entender as mensagens ou as cartas que o Senhor enviou para estas igrejas, as 7 igrejas. Ali, de Éfeso a Laodiceia, você vai estudar, ler, meditar, estudar profundamente, e o Senhor vai falar ao seu coração. São textos profundos. Por exemplo, se você é pastor, se você não leu 1 de Timóteo, 2 de Timóteo e Tito, você me desculpa, mas você está fazendo tudo errado. Porque estas epístolas, 1 de Timóteo, 2 de Timóteo e Tito, são chamadas epístolas pastorais. Todo pregador, todo mundo que prega, que foi chamado para pregar o evangelho, deve examinar, devorar, estudar esses textos, porque são epístolas pastorais. Da mesma forma, o que estou te dizendo agora, se você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, se você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você deve estudar estas 7 cartas que o Senhor enviou para as 7 igrejas. E eu tenho certeza, meu irmão, que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Se não existisse mais nada da palavra de Deus, e graças a Deus, porque existe, mas se existisse só o capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse, o Espírito Santo seria capaz de sustentar a sua igreja na face da terra só nesses 2 capítulos. Aí o Senhor daria a revelação plena para a igreja militante, como nós falamos, a igreja que está na terra, fazendo a obra do Senhor até o nosso tempo chegar, até o arrebatamento, ou então o dia que chegar o nosso dia, o dia que chegar a nossa hora. Eu quero passar algo para você que é o coração desta mensagem. Preste atenção agora. Você estará revendo estas imagens, mas de uma forma diferente. A igreja de Éfeso
ela teve um tempo, ela teve começo e ela teve o seu período. O que você quer dizer com isto, pastor? Homens e mulheres que devoram a Bíblia e oram incessantemente, buscando a revelação de Deus para o corpo de Cristo na terra. Eles estudaram e chegaram à conclusão que é a seguinte: isso aqui não é meu, mas eu vou passar para você, ok? Eles acreditam que a igreja de Éfeso, que é a igreja apostólica, ela começou no período 53 e o seu tempo foi até o período 170. Isto é, ela começou no ano 53 e foi até o ano 170. Você sabe que aí é depois de Cristo, porque a igreja começou em Atos 2, ali a igreja recebeu a vida. Foi quando o Senhor soprou o fôlego de vida, o sopro do Espírito Santo, e encheu a igreja de vida, e a igreja saiu para pregar o Evangelho, e esta tarefa ainda não foi concluída. Então a igreja de Éfeso é a igreja apostólica, que foi do período 53, do ano 53 ao ano 170. Aí vem o outro período ou tempo da igreja de Esmirna, que Esmirna quer dizer a igreja sofredora. Dizem que era a igreja que a maioria era de escravos e era uma igreja que sofria muito. Uma igreja que era apertada, exprimida como a mirra. Tinha um cheiro bom, algo precioso, mas que custava muito caro. Era uma igreja que foi uma igreja irrepreensível. Esmirna, que foi do ano 170 ao ano 312. Você está vendo aí as imagens. Depois vem a igreja de Pérgamo. Dizem que Pérgamos quer dizer Pérgamos, casamento misto. Parece que foi o período que a igreja fez, casou com o Estado. Dizem que foi aí na época de Constantino, quando ele cristianizou todo o Império Romano. E juntamente com as pessoas que vinham para Jesus, elas vinham de qualquer jeito. E naquela época não tinha a libertação e muita coisa de idolatria, feitiçaria, e liturgia morta, fria e vazia, entraram para o corpo de Cristo. Isso saiu lá quando Lutero realmente teve a revelação de proclamar que o Evangelho, a salvação é pela fé. O Evangelho é pela graça divina. Ok? Então, Pérgamo de 312 a 606. Aí vem o período de Tiatira, que cobre um período de 606 a 1520. Lembre-se, essas igrejas, elas existiram num período só, tá? Mas cada igreja aqui representa um período profético. A quinta igreja é a igreja de Sardes, que ela pega no período de 1520 e vai até o período de 1750. Esse é um cálculo, eu achei lindo isso aqui. Eu achei muito especial isso aqui, tá? E finalmente, em Filadélfia, cobre o período de 1750 a 1906. Termina o período de Éfeso, o de Esmirna, o período de Pérgamo, ou a igreja que representa Éfeso, a igreja que representa Esmirna, que representa Pérgamo, que representa Tiatira, a igreja que representa Sardes, e a última igreja que passou, profética, foi a igreja que representa a igreja de Filadélfia, que eu falei, de 1750 a 1906. E aí vem a igreja ou período de Laodiceia, isso é, esta era da igreja que nós vivemos hoje no mundo espiritual, algo começou. Ela começou em 1906. Então nós temos aí mais de 100 anos
da história ou do tempo da igreja de Laodiceia. Não sabemos quando vai terminar o tempo de Laodiceia, mas quando terminar o tempo de Laodiceia, que é a última igreja, eu digo, quando terminar o tempo de Laodiceia, que é o capítulo onde está a última igreja do período da graça, do capítulo 3, terminou o capítulo 3, entra o capítulo 4, que é o arrebatamento da igreja. Então, a igreja que será arrebatada é a última igreja, é a chamada igreja de Laodiceia. Que coisa maravilhosa, coisa linda. Eu espero que você estude isso, meu irmão, que você compartilhe essa palavra, que você tome posse disto. Hoje a igreja na face da terra continua pregando homens e mulheres de Deus que têm se levantado com um chamado e tem sido bênção nessa terra. E Deus tem falado com você. O Senhor está juntando o seu povo, porque grande temporal se aproxima. E Deus está cuidando. A igreja do Senhor está espalhada em toda a terra. Se você pode ter uma ideia de como o evangelho está crescendo, nós iremos mostrar em algumas imagens aqui no final. Há lugares onde o evangelho está sendo perseguido e nós mostramos que você pode, assim, entrar em contato com a missão Portas Abertas para que você interceda pela igreja da atualidade que está sofrendo. Isso é, a igreja de Laodiceia, ela tem um pouco de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia. A igreja, cada igreja teve um pouquinho da outra. Então, essa igreja de Laodiceia, infelizmente, somos esta igreja, é a nossa igreja, é a igreja da atualidade, é a igreja que Jesus falou que não é nem quente e nem fria. Que Deus tenha misericórdia da gente. É uma igreja morna. Nós visitamos lá as termas de Laodiceia, na Turquia. É uma água semelhante às que elas têm aqui na Bahia, no Jorro, e lá no Circuito das Águas, em Minas Gerais. É uma água com enxofre, morna, que você não aguenta beber. Jesus disse, olha, vocês deveriam ser ou quente ou frio, mas morno dá vômito, dá náusea. E Jesus disse, eu estou a ponto de vomitá-los. Meus irmãos, isso é uma palavra muito dura. Foi a igreja mais advertida da palavra do Senhor, foi a igreja de Laodiceia. E por incrível que pareça, esta é a igreja da atualidade. A igreja dos nossos dias. Mas eu acredito que, assim como parte desta igreja vai pagar caro no período da grande tribulação, Deus está preparando a sua igreja, a sua noiva, a futura esposa, a igreja do Cordeiro, para o arrebatamento. Então, meu irmão, o arrebatamento se aproxima. Se prepare, prepare o seu coração. No capítulo 1 do livro do Apocalipse, você vai ver o autor, o Senhor Jesus Cristo glorificado. No capítulo 2 e 3, você vai ver a igreja militante na face da terra. Eu e você fazemos parte desta igreja, porque eu e você fizemos confissão com a nossa boca e cremos no nosso coração que Deus levantou Jesus Cristo dos mortos. Por isso nós fazemos parte da igreja do corpo de Cristo. E nós agradecemos isto ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele pagou o preço com seu sangue lá na cruz do Calvário. E o período da graça é o período de Efésios capítulo 2, verso 8, quando a salvação é de graça. E esse tempo da graça, ele vai terminar, porque em breve nós iremos ouvir: eis o noivo, sai-lhe ao encontro. Mas antes disso nós iremos ouvir: o tempo da graça acabou. E da mesma forma que no tempo de Noé, Deus mandou que Noé construísse a arca, no livro de Gênesis capítulo 6, 7 e 8, e até o capítulo 9 também.
O Senhor mandou Noé construir a arca e mandou que todo mundo entrasse na arca, porque haveria um julgamento final. Então o Senhor, Jesus Cristo, Ele é a nossa arca. E a porta desta arca, ela irá fechar. Hoje Jesus está com os braços abertos, dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Na arca de Noé só entraram os bichos, os homens ficaram de fora. E a Bíblia diz que no tempo certo, quando terminou o tempo de Deus, da pregação, que Deus levantou aquele homem chamado Enoque, no hebraico Hanó, que foi um pregador abençoado. Foi o Reinhard Bonnke daquela época, o Billy Graham daquela época. Ele pregou por 120 anos, advertindo as pessoas que se arrependessem. Mas quando o homem não quis entrar e terminou o tempo da graça daquela época, a Bíblia diz que o Senhor veio e fechou a arca por fora. Depois as pessoas queriam entrar, mas não havia mais tempo, mais oportunidade. Lembre-se, meu irmão, o tempo da graça está terminando. Se você está afastado do Evangelho, reate sua aliança com Jesus. E se você não fez aliança com Jesus, faça aliança com Ele, porque o Senhor pagou o preço. O apóstolo Paulo na sua epístola aos Efésios, quando ele entendeu esta graça, nós iremos mostrar para você por que ele entendeu isto. Ele dava brados de alegria, dizendo: Senhor, eu entendo. Isto é, entre o período da lei e o período da grande tribulação, o Senhor abriu um parêntese dizendo: eu vou dar um tempo para a humanidade se arrepender, para que o homem seja salvo, mediante o sangue precioso de Jesus Cristo. Lembre-se, o tempo da graça vai terminar. Mas hoje eu e você temos o privilégio de reatar a nossa aliança com Jesus Cristo e dar ao Senhor a permissão de escrever o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Este é o estudo do livro do Apocalipse. Nós já estudamos o capítulo 1, estudamos o segundo estudo, que é promessas ao vencedor, e hoje nós estamos dando uma palavra introdutória no capítulo 2 e 3, no período da graça. Que o Senhor te abençoe grandemente, meu irmão. Ore ao Senhor, leia esse livro, pregue neste livro, dê estudo neste livro e saiba de uma coisa: o Senhor vai te abençoar grandemente. Lembre-se, o tempo está próximo. Que o Senhor te abençoe, fique na paz. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.